Estamos começando mais um programa Som do Monte. Que alegria entrar na sua casa. Que alegria, que alegria. Deus abençoe você. Estamos aqui na TV Canção Nova com este programa que vai alimentar a tua alma. Pode ter certeza disso. Um programa que alimenta a tua alma. Convido você a cuidar um pouco de você neste momento. Esse programa é para quem quer cuidar da alma, para quem quer alimentar a alma. Então, vamos meditar pensamentos que vão nos alimentar a alma, o coração. Então, seja muito bem-vindo, você que já acompanha este programa, você que está aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Você que está no canal do YouTube da TV Canção Nova, compartilhe este link agora com mais pessoas, para que outros também lembrem que hoje é dia de programa Som do Monte. Você que está no meu canal do YouTube, é sempre muito bom tê-lo aqui, porque todos os programas ficam gravados aqui no meu canal do YouTube, Frei Gilson /Som do Monte. Hoje nós vamos meditar o livro Forja, de José Maria Escrivá. Lembrando que você que quer ter este livro em suas mãos, é só você pedir pela loja Canção Nova ou pela loja Mensageiros. Nós estamos na página 71, no parágrafo 171. Quando aquele sacerdote, nosso amigo, ensinava o pecador, fazia-o convencido de escrever a verdade. Meu Deus, purifica-me também a mim. Como é bom quando um sacerdote me ajuda a descobrir as minhas verdades. É para isso que existe o sacerdote. O sacerdote é aquele que ajuda o pecador. Não que o sacerdote não seja um pecador, o sacerdote também é pecador. Mas o sacerdote é aquele que está à frente de um povo para purificar este povo, para tirar o povo do erro, para purificar este povo. Essa é a grande missão do sacerdote, santificar o seu rebanho. E só é possível santificar o rebanho através da verdade. Então eu digo para você, feliz de você que tem um sacerdote que lhe fala a verdade. Porque esse padre que lhe fala a verdade, ele está colocando no teu coração santidade. Às vezes você pode achar alguém que passe a mão na sua cabeça, que não denuncie os seus erros, e então não te ajuda muito no seu processo de conversão, no seu processo de santificação. Então é muito bom quando você tem um padre que faz você reconhecer a sua verdade, que faz você reconhecer os seus erros, faz você reconhecer os teus limites, e ele te ajuda com conselhos, com os sacramentos, a vencer o pecado que há dentro de você. Então louve a Deus quando você encontra um sacerdote que lhe diz a verdade, porque esse padre está ajudando você a se purificar. 172. Se cometeste um erro, pequeno ou grande, volta correndo para Deus. Se você comete um erro pequeno ou grande, volte correndo para Deus. Irmãos e irmãs, essa é a verdade. Na vida nós vamos errar. Na vida você vai errar, na vida eu vou errar, e eu tenho que entender que eu preciso, depois da minha queda, depois do meu erro, eu preciso voltar para Deus. Então, se você cometer um erro pequeno, volte para Deus. Se você cometer um erro grande, volte para Deus. A parábola do filho pródigo, do filho que volta para casa e o pai o acolhe, é a parábola que dia após dia acontece conosco. Nos afastamos de Deus por faltas leves ou por faltas graves. Voltemos a Ele e sempre Ele irá nos acolher. Sempre. Portanto, errou, falta leve ou falta grave, vá ao confessionário. Você sempre será acolhido e você sempre poderá voltar aos braços de Deus. Deus sempre faz festa quando você volta.
Saboreie as palavras do Salmo. O Senhor jamais desprezará, nem se desinteressará de um coração contrito e humilhado. Exatamente isso. O Salmo diz: o Senhor não despreza um coração contrito e humilhado. Na sua volta para Deus, quando você volta com um coração humilde, quando você volta com um coração contrito, quando você volta com um coração arrependido, você nunca é desprezado. Agora, Deus resiste aos soberbos. Por quê? O soberbo não reconhece o seu pecado. O soberbo não reconhece o seu limite, então a esse Deus resiste. Agora Deus não resiste a um coração humilde, um coração contrito, um coração humilhado. Então se você pecou, volte para Deus. Irmão, irmã, essa palavra é para você hoje. Você pecou, volte para Deus com um coração contrito e humilde e Ele vai te acolher. 173. Tens que dar voltas na tua cabeça, na tua alma a este pensamento: Senhor, quantas vezes caído me levantaste e perdoado me abraçaste contra o teu coração. Dá voltas a isso e não te separes dele nunca jamais. Então é preciso que no teu coração, no teu pensamento habite isso. Senhor, quantas vezes caído me levantaste? Essa é a verdade. Quantas vezes você caiu e Deus te levantou? Eu não conseguiria contar. Eu, Frei Gilson, não conseguiria contar para você quantas vezes eu caí, quantas vezes Deus me levantou. Quantas vezes perdoado me abraçaste com o teu coração. Quantas vezes Deus já me perdoou. Quantas confissões eu já fiz na vida. Ora, já tem um tempo que eu costumo me confessar uma vez por mês. Então, quantas confissões eu já fiz na minha vida e todas essas confissões o Senhor me perdoou, o Senhor me levantou. Então, o conselho é: não te separes dele nunca, jamais. Não se separe de Deus nunca, jamais. 174. Veste como um pobrezinho a quem o seu amo tirou a libre, somente pecador, e entendes a nudez experimentada pelos nossos primeiros pais. Nós somos pobres. Diante de Deus nós somos pobrezinhos. Entende a nudez experimentada pelos nossos primeiros pais. Experimentamos as marcas do pecado original. Somos pecadores, minha gente. Deverias estar sempre chorando. E muito choraste, muito sofreste. No entanto, és muito feliz. Não te trocarias por ninguém. Há muitos anos que não perdes a tua alegria serena. Estás agradecido a Deus por ela e quererias levar a todos ao segredo da felicidade? Sim, compreende-se que tenham dito muitas vezes, embora nada te importe, o que vão dizer, que és homem de paz. Mesmo no pecado original, mesmo com tantas marcas de pecador, graças a Deus, graças à morte de Jesus, é possível que a gente viva a paz. Gente, isso que a gente precisa entender. Mesmo sendo pecador, mesmo herdando o pecado original, Jesus na sua cruz fez com que eu e você pudéssemos viver a paz, experimentar a paz. Jesus, ele destruiu aquela inimizade que havia entre nós e Deus. Hoje nós podemos viver a paz com Ele, a alegria com Ele, a felicidade com Ele. Ora, imagina,
eu nasci no pecado, eu sou um grande pecador, como posso ser feliz? Não tem como, tem sim, porque Cristo morreu e ressuscitou por ti para nos libertar de tudo que nos tornava infelizes. 175. Alguns fazem apenas o que está ao alcance de umas pobres criaturas e perdem o tempo. Repete-se ao pé da letra a experiência de Pedro. Mestre, trabalhamos toda a noite e não pescamos nada. Alguns apenas fazem o que está ao alcance de umas pobres criaturas e perdem o tempo. Se trabalham por conta própria, sem unidade com a igreja, sem a igreja, que eficácia terá esse apostolado? Nenhuma. Tem de persuadir-se de que por conta própria nada poderão. Veja, José Maria Escrivá está dizendo algo muito importante para nós. Muitas vezes nós trabalhamos e não apanhamos nada. Muitas vezes nós fazemos a experiência dos apóstolos. Eu estou trabalhando e não estou tendo fruto. E não estou vendo fruto. Talvez seja porque você está trabalhando sozinho. José Maria Escrivá está dizendo: se trabalham por conta própria, sem unidade com a igreja, sem a igreja, que eficácia terá esse apostolado? Nenhuma. Veja, meu irmão e minha irmã, o apostolado meu só tem significado se estiver com a igreja, unido à igreja. Sem a igreja eu não vou produzir fruto nenhum. Estou falando isso para mim. Eu preciso estar em comunhão com Jesus Cristo. Eu preciso estar em comunhão com a doutrina da igreja. Eu preciso estar em comunhão com o meu bispo. Eu preciso estar em comunhão com meus superiores. Para que a minha missão, ela tenha fruto. Porque senão ela não terá fruto. É verdade. Então, se você quer dar fruto na sua igreja, na sua paróquia, na sua vida, você precisa estar unido à igreja. Precisa estar unido ao seu bispo, precisa estar unido ao seu pároco, precisa estar unido. Tem de persuadir-se de que por conta própria nada você pode. Você não vai fazer nada sozinho, você não vai salvar o mundo sozinho. Tu tens de ajudá-lo a continuar escutando o relato evangélico. Fiado na tua palavra, lançarei a rede. Então a pesca será abundante e eficaz. Ou seja, sozinho a gente não pesca nada. Jesus fez Pedro passar por essa experiência. Sozinho você não pesca nada, Pedro. Aí Jesus fala, faz isso. E quando Pedro faz o que Jesus mandou, ele pescou muita coisa. Ou seja, unido à palavra de Cristo, unido a Cristo, unido à igreja, a gente pesca. A gente produz fruto. Como é bonito retificar quando, por qualquer razão, se fez um apostolado por conta própria. 176. Escreves e copio. Senhor, tu sabes que eu te amo. Quantas vezes Jesus, repito e volta a repetir, como uma ladainha agridoce, essas palavras do teu Kéfas. Porque sei que te amo, mas estou tão pouco seguro de mim, que não me atrevo a dizer-te isso claramente. Pedro um dia disse para Jesus: Senhor, tu sabes que eu te amo. E veja, dizer a Deus que o ama é sempre também uma responsabilidade. E nem sempre estamos prontos para dizer que amamos a Deus. Imagine as palavras de Pedro na boca de Judas Iscariotes.
Imagine as palavras de Pedro na boca de Judas Iscariotes na última ceia. Senhor, tu sabes que eu te amo. Se Judas falasse essas palavras, não seriam palavras verdadeiras, não seriam palavras reais, porque ele já tinha decidido trair o seu mestre. Igual o marido que diz para a esposa que a ama, mas está traindo por trás, ou uma mulher que diz que ama o seu marido, mas está o traindo por trás. Veja, é um amor da boca para fora. Então, às vezes, nós não estamos prontos para dizer, Senhor, eu te amo, porque eu estou passando por processos de traição a Deus. Há tantas negações na minha vida perversa. Há tantas negações. Naquela noite, Pedro não estava pronto para dizer que amava a Deus. Você é um daqueles que estava com Jesus, e Pedro diz, não, eu não conheço. Veja, da boca de Pedro poderia ter saído, sim, sou eu o amo ele. Eu estou com ele há 3 anos. Esse homem mudou a minha vida, esse homem mudou o meu trajeto, ele é tudo para mim. Eu entendi que ele é o Messias, eu entendi que ele é Deus. Pedro poderia ter respondido isso para aquela mulher, mas Pedro não estava pronto para responder isso, porque naquele momento o amor de Pedro era quase nada. Pedro estava sendo submetido a uma prova de amor. E na primeira prova Pedro caiu, a gente sabe disso. Tanto é que 3 vezes ele negou, e 3 vezes ele vai dizer, Senhor, tu sabes que eu te amo, Senhor. Há tantas negações na minha própria vida perversa, e nós, quantas negações a Deus também. Tu sabes que te amo. Que as minhas obras, Jesus, nunca desmintam estes impulsos do meu coração. Olha que forte isso. Que as minhas obras não desmintam o que eu falo, o que eu disse agora. Senhor, tu sabes que eu te amo. Porque às vezes o que acontece é, Senhor, eu te amo, e fica da boca para fora. E na minha vida eu estou fazendo outra coisa. Na minha vida eu estou negando a Deus. Na minha vida eu não estou amando Jesus Cristo. Ora, irmão e irmã. É muito importante que a palavra acompanhe a vida. É muito importante que a boca fale daquilo que de fato o coração está cheio, e não uma mentira. Eu te amo, Senhor. Eu te amo, mas não vou na missa aos domingos. Eu não vou. Porque eu prefiro shopping, eu prefiro a praia, eu prefiro outras coisas. Eu te amo, Senhor, mas estou no pecado mortal. O que é o pecado mortal? Aquele pecado consciente. Eu sei que eu estou pecando, eu sei que eu estou fazendo a coisa errada. Eu te amo, Senhor, mas é que eu não consigo deixar esse pecado, eu não quero deixar esse pecado. Então veja, isso seria incoerência da nossa parte. Se você ama a Deus, prova. Se você ama a Deus, prove. Prove com a tua vida. Prove com a tua vida. Que as minhas obras, Jesus, nunca desmintam estes impulsos do meu coração. Insiste nesta tua oração, que com certeza Ele ouvirá. 177. Repete confiadamente: Senhor, se as minhas lágrimas tivessem sido contrição, pede-lhe com humildade que te conceda a dor que desejas. É muito importante que eu e você peçamos lágrimas de contrição. Você sabe que a contrição, ela é algo importante para uma boa confissão? O que é a contrição? É quando eu sinto a dor pelo meu pecado. O pecado precisa me causar dor. O pecado ele é tão ruim que ele precisa me causar dor, ele precisa me causar lágrimas. Se não lágrimas físicas, mas lágrimas espirituais. Ou seja, eu feri a Deus, eu cometi um determinado pecado, então eu sinto agora a dor disso, de ter ferido aquele que eu amo.
Porque isso é o pecado. O pecado é ferir aquele que você ama. E, portanto, ferir aquele que você ama machuca a sua alma, dói o coração. Então, a contrição é a consequência de um coração que ama. Eu amo tanto a Deus que eu sinto que eu feri Ele. Eu sinto que eu quebrei um relacionamento com Ele. Interessante porque a gente vê isso em Pedro e não vemos isso em Judas. Diz a palavra que Pedro, depois da negação, Pedro chorou amargamente. Pedro sentiu a dor de ter ferido o Senhor. E alguns evangelhos sugerem que Cristo olhou para Pedro. E o galo cantou. E Pedro sentiu aquela dor. Chorou amargamente. E por isso foi perdoado, porque ele entregou a Deus um coração contrito, um coração humilde, um coração humilhado. Em Judas a gente não vê lágrimas de arrependimento. Em Judas a gente chega a ver uma culpa. Ele chega a devolver as moedas e ele começa a se culpar. Veja, mas a culpa não é um pedido de perdão. A culpa não é um gesto de humildade. A culpa não é a dor de ter ferido aquele que você ama. A culpa, inclusive, é diabólica e leva você à morte. Judas se mata porque não se arrepende, porque se sente culpado. Meu irmão e minha irmã, peça isso a Deus, lágrimas de arrependimento. Por que muita gente não muda? Por que muita gente não muda? Porque não sente dor pelo pecado. Então eu fico olhando algumas pessoas, eu fico me perguntando, mas como é que essa pessoa consegue viver num pecado consciente, ferindo a Deus? Porque pode ser que tenha alguém que nem sabe que está pecando. Tem pessoas que estão pecando, estão no erro grave, mas às vezes não tem consciência, não foi formada, ninguém explicou para ela. Agora tem outras criaturas que sabem que aquilo é pecado, aprendeu, estudou, rezou, Deus já falou com ela, mas ela fica no pecado. O diabo a cegou e ela não tem lágrimas de arrependimento. Não tem. Tem pessoas que quando vão falar do seu pecado chegam a rir, chegam a dar gargalhada, acham engraçado a vida de pecado que estão levando. Peça sempre a Deus um coração humilde e um coração contrito. Isso é importante. 178. Quanta vilânia na minha conduta, ou vilania na minha conduta, e quanta infidelidade à graça. Minha mãe, refúgio dos pecadores, roga por mim, que eu nunca mais estorve a obra de Deus na minha alma. Quanta infidelidade nossa. Quanta infidelidade à graça, porque o Senhor nos dá as graças todos os dias, o Senhor nos ampara com sua graça todos os dias, e quantas vezes eu sou infiel. Quantas vezes eu sou infiel a Jesus, quantas vezes eu sou infiel à graça, quantas. Recorra a Maria, refúgio dos pecadores, roga a ela, para que a gente pare de ser infiel a Deus. Ó Virgem Maria, a senhora que foi tão fiel a Deus, me ajude. 179, tão perto de Cristo, tantos anos e tão pecador. A intimidade de Jesus contigo não te arranca soluços? Quanto tempo que nós já estamos com Cristo? Quanto tempo nós já estamos com Cristo? Tão perto de Cristo, tantos anos e tão pecador. Então, a gente às vezes tem que se questionar, tanto tempo que eu estou perto dele e ainda
eu não mudei determinadas realidades. Tanto tempo que eu estou com Cristo e eu ainda não mudei essa situação. A intimidade com Cristo tem que me levar a mudanças de vida. A intimidade com Cristo tem que me levar a mudanças de comportamento. A intimidade com Cristo precisa me levar a transformações interiores. Sim. Eu vou dar um breve intervalo. O programa de hoje está bom demais. Para mim é muito bom meditar tudo isso. Para minha alma. Primeiro a escutar sou eu. E eu vou aqui meditando junto com vocês. Mergulhando neste processo interior. Estamos com o livro Forja, de José Maria Escrivá. Estamos na página 74, parágrafo 180. Não me falta verdadeira alegria, pelo contrário, e contudo perante o conhecimento da minha baixeza, é lógico que clame com São Paulo, infeliz de mim. Assim cresce as ânsias de arrancar pela raiz a barreira que levanta o eu. Então são duas realidades que estão dentro de mim. Ao mesmo tempo eu sou feliz e ao mesmo tempo infeliz. Ao mesmo tempo eu tenho alegria, ao mesmo tempo eu vejo em mim pecado, eu vejo em mim baixeza. Não me falta a verdadeira alegria. E contudo, perante o conhecimento da minha baixeza, é lógico que eu clame como São Paulo, infeliz de mim. Então não me falta alegria, porque eu tenho a Deus, porque eu tenho a graça, porque eu tenho o Espírito Santo, mas também infeliz de mim, quando eu percebo que tenho esse pecado, as consequências desse pecado original em mim, que me leva para tantas baixezas, que me leva para tantas realidades. E assim crescem as ânsias de arrancar pela raiz as barreiras que levanta o eu. Esse eu, a qual Jesus pediu para a gente renunciar. Jesus falou que aquele que quiser me seguir, negue-se a si mesmo. Esse eu que está em Adão e Eva. Esse eu que quer fazer sua própria vontade longe da vontade de Deus. Meu irmão e minha irmã. Esse é o embate que a gente vive na alma. De um lado nos deparamos com a graça de Deus, que é grande, que é generosa, que é abundante, mas por outro lado nos deparamos com a imensidão do nosso pecado. Então essa é a nossa vida, viu? Vai acostumando. De um lado você se encontra com a imensidão da graça de Deus e por outro lado você se encontra com a imensidão do seu pecado. Se eu não me engano é Blaise Pascal, o filósofo, que dizia que o ser humano, portanto, ele é tanto anjo quanto besta. Ou seja, de um lado ele é cheio da graça de Deus, mas por outro lado ele é limitado, cheio de pecados. E a gente experimenta isso todos os dias de uma forma constante. Agora a boa notícia é que Paulo veio nos dizer que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Ou seja, a boa notícia é que a graça é maior. A graça é muito maior que o seu pecado. A graça é maior. « 181. Não te assustes nem desanimes ao descobrir que tens erros. E que erros? Então, quando você descobrir seus erros, você não desista, não desanime, não tenha medo de descobrir seus erros. É bom que você descubra os seus erros. Meu irmão e minha irmã, muitos podem acreditar que a vida de santidade é uma vida de, como é que eu posso dizer? De descoberta de virtudes.
Então muitas pessoas acham que ser santo é descobrir o seu lado bom, aquilo que eu tenho de bom, aquilo que eu tenho de capacidade, aquilo que eu tenho de dom, aquilo que eu tenho de talento. E cuidado, porque hoje muita pregação, ela só visa esse lado. Tem muita pregação por aí, geralmente as pregações mais coaches, elas visam enxergar o seu lado bom, o seu dom, os seus talentos, as suas capacidades. Só que a vida de santidade é também você ter a coragem de enxergar as suas misérias. A vida de santidade é você ter coragem de enxergar o seu pecado. A vida de santidade é você ter coragem de enxergar quem você é na verdade. Então, nesse processo, sim, você vai ter que descobrir que você tem erros. Você vai ter que descobrir que você tem pecados. Vai ter que descobrir isso. É por isso que Teresa d'Ávila, a grande mística Teresa d'Ávila, ela diz que é o processo do autoconhecimento. Na vida de santidade eu vou ter que passar pelo processo do autoconhecimento, que é conhecer as minhas mazelas, é conhecer os meus erros, é conhecer os meus pecados. E eu te convido a ler a vida dos santos e você vai ver que eles fizeram isso na própria vida deles. Os santos se achavam pecadores. Enquanto ninguém via pecado neles, eles viam muitos pecados neles, como Santa Gema Galgani, como Teresa d'Ávila e tantos outros. Então não te assustes nem desanimes ao descobrir que tens erros. E que erros? Luta por arrancá-los. E claro, depois vem o processo da santidade, não é que a gente vai se acomodar com esses pecados, não é que a gente vai gostar de tê-los, não, a gente vai lutar para arrancá-los. E por isso que foi bom entender que a gente tem. Porque se a gente não entende que a gente tem, a gente não vai arrancar. E era o que Jesus cobrava dos fariseus: vocês são hipócritas, vocês não veem o pecado que vocês têm. Era como se Jesus estivesse dizendo para eles: vocês são cheios de pecados, mas vocês não conseguem enxergar isso. Vocês se acham santos. Esse é o maior problema que tem para a santidade, é a pessoa se achar santa. Então ela não acha que tem que mudar nada. Ela acha que ela está perfeita. E aí nunca vai alcançar santidade. É só quando você descobre o teu erro, é só quando você tem um coração humilde para reconhecer o teu pecado, que então você vai pedir perdão e que então você vai lutar para arrancar aquilo ali. E desde que lutes, convence-te de que é bom que sintas todas essas fraquezas, porque de outro modo serias um soberbo, e a soberba afasta de Deus. Olha o que eu acabei de dizer. Se você não quer se deparar com as suas fraquezas, você vai para o caminho da soberba. Então, o diabo consegue enganar muita gente assim. O diabo quer que a pessoa só veja o seu lado bom. Lembrando que até o seu lado bom foi Deus quem te deu essa capacidade, porque por você mesmo, você não é bom. Só Deus é bom. Por você mesmo é só pecado. Tudo que você tem de bom é porque Deus te deu essa bondade. Então, muitos querem ficar só nesse lado mais positivo de si mesmo. E aí vai entrando na soberba. Fecha os olhos para os seus pecados, fecha os olhos para os seus limites, não quer entender que é um grande pecador, e aí, meu irmão, entra no pior pecado de todos, que é o pecado da soberba. E esse é o pecado que o diabo ama. É o pecado onde você não se reconhece pecador. E se você não se reconhece pecador, você não precisa de Deus. Eu não vim para os santos, eu vim para os pecadores, disse Jesus. É o que Jesus falava para os fariseus: vocês são hipócritas. Então, por quê? Porque você está cheio de pecado. Só que vocês não veem. Vocês são sepulcros caiados. Por fora vocês são bonitos.
Na aparência vocês são bonitos, mas por dentro vocês são podres, por dentro vocês são sujos, por dentro você está fedendo, por dentro você é podre. Você só não tem coragem de ver. Irmão e irmã, tenha coragem de ver os seus podres. Tenha coragem de ver os seus pecados. Não tenha medo de abrir a sepultura e ver quem realmente você é. E diante de Deus você vai ser quem você é, pecador. Senhor, está aqui minha miséria. Está aqui, Senhor, o meu pecado. E só assim você pode mudar de vida. Só assim. (182) Pasma-te diante da bondade de Deus, porque Cristo quer viver em ti. Também quando percebes que todo o peso da tua pobre miséria, desta pobre carne, desta vileza, deste pobre barro. E olha como Deus é bom. Mesmo você sendo assim, tão pobre, porque Deus já sabe que você é um grande pecador. Deus já sabe de todas as suas misérias e mesmo assim Ele quer viver em ti. Ora, o que significa isso? Que Deus é bom. Não é que você é bom, você entende isso? Não é que você é bom, é o contrário. Deus é bom porque você é mau, você está cheio de pecado, você está cheio de miséria. Ele é tão bom que mesmo sendo assim, Ele quer viver em ti. Ele quer que você o comungue. O Espírito Santo está dentro de você. Ele é bom demais. Sim, também, então, tem presente essa chamada de Deus, Jesus Cristo, que é Deus, que é homem, entende-me e atende-me, porque é meu irmão, é meu amigo. Jesus se fez um de nós, Ele é teu irmão, Ele é teu amigo, Ele te compreende, Ele sabe quem você é, e mesmo sabendo quem você é, Ele te chamou de amigo. Ora, Ele conhecia as fraquezas dos apóstolos. Inclusive, Ele chamou Judas para ser seu amigo. Jesus sabia da fraqueza de Judas, Jesus sabia da fraqueza de Pedro, Jesus sabia da fraqueza dos apóstolos e mesmo assim o chamou. Meu irmão e minha irmã. Deus sabe quem você é. Desculpa a expressão, Ele sabe que você não é flor que se cheire. Ele te conhece como ninguém te conhece. Mas mesmo assim, Ele quer estar unido a você. Mesmo assim, Ele quer ser seu amigo. Porque Ele é bom. Porque Ele é bom. (183) Vives contente, muito feliz, ainda que em algumas ocasiões notes a mordida da tristeza e até apalpes quase habitualmente um sedimento real e de pesadume. Essa alegria e essa aflição podem coexistir, cada uma no seu homem, aquela no povo, a outra, aquela no novo, a outra no velho. Então, de vez em quando na vida você vai experimentar tristeza. De vez em quando na vida você vai experimentar sentimentos desejos do homem novo, desejos do homem velho. E a nossa vida é assim, é uma constante luta interior. Homem novo, homem velho. O homem velho que quer o pecado, o homem novo que quer as coisas de Deus. E é uma constante luta. 184, a humildade nasce como fruto de conhecermos a Deus e de nos conhecermos a nós mesmos. E gente, aqui está a coisa importante diante de tudo que nós estamos falando, a humildade é conhecer a Deus, humildade é a verdade, então conhecer a Deus de verdade. E veja, conhecendo a Deus de verdade, eu vou entendendo que eu sou um grande pecador. Me colocando diante do Deus que é santo, logo eu vou entender os meus pecados. Você lembra quando Jesus se aproximava dos discípulos? Muitas vezes acontecia de eles sentirem a sua própria fraqueza. Pedro, uma hora quando Jesus se aproximou, ele se jogou na água, como se dizendo: afasta-te de mim, Senhor, eu sou um pecador, eu sou um miserável.
conhecendo a Deus, eu vou me tornando mais humilde. E também nos conhecendo a nós mesmos. A humildade nasce como fruto de conhecermos a Deus e de nos conhecermos a nós mesmos. Então, quanto mais eu me conheço, mais eu vou me tornando humilde. Quando eu tenho a coragem de ver quem de fato eu sou. De não ter medo de quem eu sou. De não ter medo da minha verdade. Nua e crua. Então tem muita gente vivendo de mentira, tem muita gente vivendo de aparência, e esse cristianismo mentiroso, esse cristianismo de mentira e de aparência não vai salvar ninguém. É muito melhor quando você tem uma alma aberta, quando você tem uma alma livre, quando você quer a verdade. E muitas vezes a verdade é uma verdade dolorida, a verdade de que você tem muitos pecados. É isso que Deus quer. A verdade do teu coração. E não a mentira. Aqui nessa imagem atrás de mim nós vemos a samaritana e Jesus. Existe até aquela música famosa do Juninho Cassimiro, onde ele inclusive canta assim: vai lá, porque Jesus no Evangelho diz: chama o teu marido e volta aqui. E o Juninho Cassimiro, muito bem colocado, ele disse: vai lá, chama a tua verdade e volta aqui. Não adianta me esconder. Não adianta me esconder. Não adianta me esconder quem você é. Seja humilde agora. Chama a tua verdade. Eu quero que você vá e vasculhe a verdade da tua vida. Não precisa mais mentir, samaritana. Não precisa mais mentir. E a tua verdade é que você é adúltera. A tua verdade é que você já teve 5. E o que agora você tem não é teu. Essa é a verdade. Esta é a verdade. Eu pergunto para você, meu irmão, qual é a tua verdade? Qual é a tua verdade? Qual é a minha verdade? A gente não pode ter medo de falar com Deus. Amém. (185) Senhor, eu peço-te um presente. Amor. Um amor que me deixe limpo. E outro presente ainda, conhecimento próprio para me encher de humildade. Olha que lindo, 2 presentes que a gente pode pedir para Deus. Amor. Sim, porque a coisa mais importante da vida é a gente amar. A coisa mais importante da vida é a gente amar a Deus e amar o nosso próximo. A realidade mais importante da nossa vida é que a gente ama, porque quem não ama não faz nada. Sem amor, tudo perde o sentido. Então pedir amor é muito importante para Deus, porque tudo começa a ter sentido se eu amo. Mas ao mesmo tempo, Senhor, dai-me humildade, porque eu preciso conhecer a mim próprio, conhecimento próprio para me encher de humildade. Eu tenho que ter coragem de me conhecer, eu tenho que ter coragem de vasculhar a minha alma. De abrir o meu coração por inteiro a Deus, de abrir os meus traumas, de abrir as minhas mentiras, de abrir os meus segredos. Que Jesus já sabe, minha gente, Jesus já sabe. Você entende? Então, para Deus não é segredo. Talvez você nunca contou para ninguém. Para Deus não é segredo. Deus já sabe. Só que é diferente quando você fala para Ele. Deus quer que você reconheça. Deus quer que eu diga. Deus quer que eu assuma isso. Porque Ele já sabe. Ele já sabe as nossas reais intenções. Por que estou fazendo isso? Por que estou fazendo aquilo? Ele sabe, Ele conhece. 186. São tantos os que lutam até o fim da vida. Os que sempre sabem levantar-se depois de cada tropeço, de cada queda, para prosseguir valentemente o caminho com humildade, com amor, com esperança.
Os santos lutam até o fim. Vá aprendendo isso. Os santos lutam até o fim. Santos não são aqueles que nunca caíram. Não, se você entende um santo assim, você entendeu tudo errado. Um santo não é aquele que nunca caiu. Pelo contrário, o santo é aquele que nunca desistiu. O santo é aquele que nunca deixou de lutar. O santo é aquele que lutou até o fim. Caiu muitas vezes. Feriu a si, feriu a Deus muitas vezes. Feriu seus irmãos muitas vezes. Mas ele nunca parou de lutar. Quem não são os santos? São aqueles que desanimaram. São aqueles que desistiram da luta. A maior característica dos santos é essa: eles nunca pararam de lutar. Irmão e irmã, nunca pare de lutar, nunca se entregue à derrota. Esse é o título do nosso livro aqui, desse capítulo que nós estamos meditando, derrota. Isso seria a maior derrota da tua vida, quando você parar de lutar, quando você parar de lutar. E é isto que o demônio quer que você pare de lutar. O demônio quer que você desanime. E gente, não é fácil porque um dia tem 24 horas, um mês tem 30, 31 dias. Um ano tem 364, 365 dias. Então é muita coisa e você tem que ser fiel a todo tempo. Só que a verdade é que a gente não é fiel a todo minuto, não somos fiéis a todos os dias, mas não podemos desistir da luta. O santo é aquele que não desiste da luta. Os santos são os que lutam até o fim da vida. Diga comigo no teu coração: eu vou lutar até o fim da minha vida. Eu vou lutar para ser santo, eu vou lutar para viver, para caminhar na graça de Deus, eu vou lutar até o fim da minha vida. São então aqueles que sabem levantar-se depois de cada tropeço, são aqueles que sabem levantar-se depois de cada queda, para prosseguir valentemente o caminho com humildade, com amor, com esperança. Esses são os santos. 187. Se os teus erros te fazem mais humilde, se te levam a procurar com mais força o esteio da mão divina, são caminho de santidade. Feliz culpa, bendita culpa, canta a igreja. Então, se teu erro está te levando mais para Deus, feliz culpa, porque veja, Deus se utiliza até dos nossos erros para nos trazer para Ele. Pode ter certeza disso. Não é que Deus quer que você caia, não, mas Deus sabe das tuas fraquezas, Deus sabe das tuas misérias, Deus sabe que você ainda não está pronto e Deus permite que você caia, mas saiba que até dos teus erros Deus vai dar um jeito de te ensinar e de te trazer, e de te santificar e de te fazer mais humilde. Veja, é os erros passados que tornaram Paulo o grande apóstolo que ele é. Ora, o que torna a vida de Paulo bonita e poderosa é a vida passada dele, inclusive chegando a querer matar cristãos. O que faz Santo Agostinho ser grande é o passado ruim que ele teve, é o passado todo errado que ele teve, e isso deu a ele cada vez mais humildade, mais ensinamentos na vida. O que deu força a Francisco de Assis era a vida que ele tinha. Eu não estou querendo dizer que esse é o único caminho, que você tem que experimentar o pecado primeiro para depois viver uma vida de graça, não. Tem pessoas que Deus vai trabalhar diferente. Eu não estou querendo dizer agora que Deus quer que você caia, que esse é o plano de Deus. Todo mundo tem que cair primeiro, todo mundo tem que pecar primeiro. Não, porque o desejo de Deus é que você nunca pecasse. Então existem situações onde a pessoa nunca experimentou uma vida de pecado e glória a Deus por isso.
E o grande modelo disso é a Virgem Maria. A Virgem Maria nunca experimentou uma vida de pecado e nem por isso ela não foi cheia da graça de Deus. Aliás, foi a que mais teve a graça de Deus. Então não é que você tem que ter uma vida errada, totalmente errada. Deus quer que você primeiro viva a vida errada para depois experimentá-lo. Não. Agora, você que não estava pronto, então Deus permitiu que você caísse, que você experimentasse aquilo que você queria. Mas Ele sabia que de uma forma ou de outra Ele ia te atrair, Ele ia te mostrar que este caminho não te satisfaz, não te faz feliz. E ia te trazer humildade para voltar. Portanto, feliz culpa que me colocou no caminho da santidade. Eu vou parar por aqui, não vou avançar não. Vou deixar para o próximo programa, quando a gente tratar o livro Forja, para a gente dar seguimento. O santo é aquele que luta até o fim. Ele cai, mas ele levanta. Igual aquele lutador de boxe que leva um soco, ele cai no chão. O juiz ali começa a contagem, mas ele não desiste, ele levanta. Ele está numa luta, ele levou um abate, ele levou um soco, ele caiu, mas ele não desiste da luta. E muitas vezes é esse que mais caiu, é o que muitas vezes vai ganhar a luta. Veja, isso é a vida de santidade. É luta constante, é luta diária. Bem-vindo ao caminho de Deus. Bem-vindo ao caminho de santidade. Nunca pense que um dia você vai receber alguma coisa e você vai caminhar 100% certinho. O caminho com Deus é também feito de quedas, é feito de desafios, é feito de lutas, dia após dia. Quem quiser me seguir, tome sua cruz de cada dia e siga-me. Meu irmão, que Deus te abençoe. Lembrando que este programa fica gravado no canal do YouTube, no meu canal do YouTube, Frei Gilson /Som do Monte. E esse programa também você pode encontrar no Canção Nova Play. Para que isso? Para você ver de novo, ou então para você mandar para um amigo, né? Porque se fosse só pela televisão, você não ia ter como mandar para ninguém. Agora, graças a essas plataformas, você consegue mandar para um amigo, tá certo? Então, que Deus te abençoe, que você hoje saia deste programa com muitas reflexões no teu coração. E nos encontramos na próxima quarta-feira, se Deus quiser, às 22 horas, aqui na TV Canção Nova. Que Deus te abençoe e até a próxima, se Deus quiser. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.